Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 10. Todos encontraram? Diga amém, Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os olhos, por favor. Existe uma guerra espiritual, irmãos, que luta contra a igreja de Deus. Essa guerra não é no mundo físico, né? Essa guerra, ela fica no meio espiritual, no mundo invisível. E o desejo do nosso adversário, que não é carne nem sangue, é que você não ouça a voz de Deus. É que o teu coração fique blindado e você não consiga assimilar a voz de Deus. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Desde a hora que você entrou aqui, existe uma miríade de anjos pelejando para que a vontade de Deus seja feita. Para que a palavra de Deus chegue a você e para que aquilo que você falou para ele chegue lá. Foi assim com Daniel. Foi necessário enviar um arcanjo para lutar e guerrear, para que a oração de Daniel pudesse ser respondida. E é assim em todo o tempo, né? Grande é a luta e a peleja para que você não vença. Mas eu tenho uma notícia boa. Deus já venceu por você faz tempo essa guerra. E Ele vai falar com você. Feche os olhos, por favor. Senhor, meu Deus. O Senhor é o dono da palavra, é o dono da igreja. As ovelhas que aqui estão pertencem a Ti, Senhor. Ó Deus amado, eu lhe peço, fala com o teu povo. Meu Deus, usa a minha instrumentalidade, que é tão pequena, Senhor, diante dos teus ungidos que aqui estão na tribuna, para falar a tua palavra aos teus filhos. Ó Deus, que a tua voz seja ouvida no íntimo, na alma de cada um daqueles que vão, ó Pai querido, receber a tua palavra, e que ela possa frutificar, alimentar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, a fim de que cada um daqueles que ouvir a tua palavra possa crescer em boas obras. Eu creio que o Senhor está conosco aqui, então fala conosco em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos ou pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graça dai. Amém. Meus irmãos, esse texto ele é tão rico, porque o Senhor comissiona uma igreja, não é uma igreja tímida, uma igreja acovardada, uma igreja desarmada para a peleja. Quando o Senhor ele envia estes discípulos, ele os comissiona, mas ele lhes dá instrumentalidade, ele lhes dá a ferramenta para exercer aquilo que tem que ser feito, para fazer aquilo que tem que ser feito. Ainda em caráter introdutório, nós percebemos, irmãos, neste texto, a instauração do reino de Deus, através desta palavra, através desta ordenança de Jesus, quando ele, no versículo de número 7, diz: e indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus.
governo que é chegado é o governo mais poderoso. Aleluia! É o governo mais perfeito. É um governo capaz, meus irmãos, de fazer coisas extraordinárias. Um governo que não tem nenhum outro acima dele. Não existe nenhum outro governo acima do governo de Deus. Toda sociedade organizada, ela é fundamentalmente erguida sobre pelo menos 3 pilares: o territorial, o social e o governamental. Nós entendemos, meus irmãos, que o Evangelho do Reino de Deus, ele é a mais sublime expressão do amor de um Criador que criou todas as coisas para seu governo e não para governo de outro. Como foi falado aqui agora há pouco, o adversário ele tenta de todas as formas denegrir a imagem de Deus, destruir a imagem de Deus e tirar das mãos de Deus o governo que lhe é peculiar, que lhe é único. A ciência tenta desmistificar a criação de Deus, dizendo que o homem veio do macaco, como disse aqui o pastor, que o homem é fruto de uma evolução, e obviamente bem explicado pelo pastor aqui, está aqui na faculdade, quem está na escola. Você pode contrapor sim com o seu professor, porque não existe evolução que pare de evoluir. E é óbvio que a ciência tem essa teoria, mas não é uma teoria comprovada. Agora, a teoria de Deus ela já foi comprovada, porque Deus ele prova, meus irmãos, a sua criação a partir do momento em que a criação que é oriunda de sua vontade, que é oriunda, meus irmãos, do seu poder, ela não vai evoluir para outra forma que não seja a forma que ele escolheu para que ela seja a sua imagem e a sua semelhança. Existe uma evolução em andamento, mas essa evolução que está em andamento não está em qualquer governo, não está, meus irmãos, em qualquer lugar. Essa evolução só acontece dentro da igreja, no lugar santo, aonde Deus regimenta homens e mulheres que outrora eram perdidos e agora são preparados, trabalhados para que possam ser transformados para a imagem e a semelhança do Criador. Eu tenho certeza que aqui hoje estão aqueles que haverão de ser transformados. Você vai ser transformado? Vai ser transformado, meu irmão? Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Jesus, meus irmãos, ele é a comprovação de que o governo de Deus, ele veio para ficar. De que o governo de Deus, ele não foi esquecido ou enfraquecido. De que o governo de Deus, meus irmãos, não deixou de existir. Que o governo de Deus não passou de uma mão para outra. Nós vemos, meus irmãos, que muitos governos foram instaurados e se acabaram. A história da Bíblia nos comprova que muitos governos foram erguidos e muitos governos destruídos. Muitos governos chegaram e muitos governos caíram. Deus estava governando o povo no Egito no passado e o povo queria ter governo humano sobre ele como todos os outros povos. Então Deus disse ao povo: olha, escolhe para vocês um rei, escolhe então para vocês aquele que vai dirigi-los. E nós vemos, meus irmãos, a história da Bíblia nos falando a respeito de Saul, um governo que foi instaurado, um governo que foi colocado, um reinado que foi colocado, meus irmãos, contra a vontade de Deus, porque o desejo de Deus era que ele fosse o rei, que ele fosse o governador, que ele fosse aquele que iria dirigir o povo. Glória a Deus. O governo de Saul terminou mal, quebrou, faliu. Outros reis vieram e os governos também caíram, e os governos também passaram, até que chega, meus irmãos, uma boa notícia, até que chega um momento em que Deus ele resolve instituir o seu governo. E quando isso acontece,
quando Ele envia uma mensagem, uma boa nova, uma mensagem única, que até hoje, meus irmãos, retire aos ouvidos. Jesus, meus irmãos, está ali comissionando aqueles que haveriam de instituir esse reinado. E Ele diz então: saiam vocês por aí pregando e dizendo a todos que é chegado o reino de Deus. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Todos os governos antes deste caíram. Todos os governos antes deste têm começo e têm fim. Mas o governo de Deus, ele permanece para sempre. E é neste tema que eu queria trabalhar com vocês. O governo de Deus permanece. Amém? Eu vou contar até 3, eu quero que você repita para que você possa gravar aquilo que Deus quer falar no teu coração nessa noite. O governo de Deus permanece. Amém? 1, 2, 3. O governo de Deus permanece. Mais forte, por favor. O governo de Deus permanece. O Espírito Santo trouxe você que chegou aqui, quem sabe, desanimado. Quem sabe chegou aqui achando que está tudo perdido. Quem sabe chegou aqui assustado com a situação e a circunstância que você está vivendo. Deixa eu dar um recado para você. Você não é um qualquer e nenhuma qualquer. Tem um governo sobre a tua vida. Existe alguém comandando as coisas. Existe alguém que está dirigindo as coisas. Existe alguém que está conduzindo as circunstâncias e as situações. E sabe por que ele está fazendo isso? Porque existe uma classe de pessoas no mundo que são diferenciadas, pastor. Essa classe de pessoas é um povo especial. É um povo remido. É um povo zeloso. E é um povo de boas obras. Este é um povo especial que tem por si, que tem para si um governador que nunca falha, um governador que não perde governo, um governador que não deixa nada daquilo que ele deseja cair por terra. Aliás, ele diz que a palavra dele não cai por terra vazia, antes ela vai fazer o que lhe apraz. Então deixa eu dar um recado: o governo dele ainda permanece, ele ainda está governando. Pode ter crise social, pode ter crise intelectual, pode ter crise financeira, não importa, o governo de Deus continua prevalecendo. Deus ainda está cuidando do seu povo, Deus ainda está cuidando da sua causa, Deus ainda está cuidando da sua igreja. E pessoas desistindo, meus irmãos, por qualquer luta, por qualquer peleja. Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando, não está acontecendo nada. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus ele tem um tempo para que você ganhe maturidade. Nem por isso Deus não está cuidando da tua vida. Deus, ele, às vezes, fica no silêncio. Às vezes Deus, meus irmãos, permite que nós vivamos, que nós caminhemos em algumas dificuldades, para que Ele possa ver você amadurecer na fé, para testar a tua dependência dEle, para que você enxergue que não adianta outra situação a não ser a mão dEle, que não há resposta em outro lugar senão na casa dEle, que é nesse lugar que Ele fala com você, é nesse lugar que Ele sara as tuas feridas, é nesse lugar que Ele abre as portas que estão fechadas, é aqui no meio do seu povo que Ele fala quando quer falar, é aqui que Ele brada, que a palavra dEle vai ao teu encontro, é aqui que Ele trata com a tua causa, é aqui que Ele trabalha a sua necessidade. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Ele ainda tem o governo está na mão dele, Ele ainda domina, Ele ainda decide, Ele ainda faz, Ele ainda resolve. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que Ele é Deus, quem levanta, é Deus quem abate, é Deus quem dá vida e é Deus quem faz morrer. Ele ainda permanece o Deus que governa todas as coisas. Aleluia. O governo de Deus permanece. Aleluia! Jesus falando aos discípulos, Ele disse: é chegado a vós
o governo de Deus. E o governo de Deus, pastor, ele não vem sem propósito. Há propósito para a igreja. O pastor aqui falou, meus irmãos, uma orientação, uma exortação extraordinária. Deus confiou a mim e a você, a nós que estamos aqui, uma missão. A missão de propagar o seu reino. A missão de propagar o seu poder, o seu governo sobre todas as coisas. E nós estamos vivendo um tempo de timidez. Um tempo em que a igreja se acolheu, se recolheu ao seu recôncavo. E nós nos acovardamos diante das situações críticas da sociedade. Deus hoje está falando comigo e contigo nesse lugar. Deus hoje está falando conosco desde o começo. Porque Deus não tem culpa, meus irmãos. E tem muita gente culpando Deus pelas suas desgraças. Tem muita gente culpando Deus pelos seus problemas. Tem muita gente culpando Deus pelas suas derrotas. Tem muita gente culpando Deus pelos seus fracassos. Mas se você está aqui essa noite com os ouvidos abertos, você entendeu desde o começo do culto que Deus está falando. Que tem pessoas que vão para a prova com as próprias pernas. Tem pessoas que vão para o deserto, que querem ir para o deserto, querem morar no deserto, quer sair da presença de Deus e achando que o deserto é coisa melhor, achando que lá no deserto ele vai conseguir alguma coisa. Deixa eu dar um recado que o Espírito Santo colocou aqui agora no meu coração. Foi dito aqui que Agar, meus irmãos, para fugir em desobediência de sua senhora, saiu da presença de Abraão e de sua senhora e foi para o deserto com seu filho. Nós cantamos hinos falando sobre isso aqui. Nós pregamos hoje, meus irmãos, sem ler a Bíblia, esse texto aqui. E o Espírito Santo está falando com você. Você foi para o deserto porque quis. Foi com as tuas próprias pernas e está pensando que vai morrer no deserto. Não vai não, porque mesmo que você pense, eu ainda, ó Senhor, tenho o governo de todas as coisas. Tem água lá no deserto para você, tem água, tem uma fonte preparada. Você não vai morrer nesse deserto. Deixa eu dar lugar que o Espírito Santo está mandando dizer aqui. Você não vai morrer nesse deserto. Tem água para você beber. Deus vai entrar com providência e vai mostrar para você que Ele tem governo. Ele governa todas as coisas. E ainda que você tenha ido para essa prova com as suas próprias pernas, Ele está lá esperando e vai cuidar para que tudo dê certo. Você está entendendo que Deus está falando contigo essa noite? Deus tem todo o poder. O governo de Deus permanece. Diga com educação, carinho para a pessoa que está ao seu lado, só para fortalecer a fé dele. Diga, Deus está cuidando de tudo. Ele andará isso. Ele andará. Deus tem o controle de tudo. Não desespera, não perca a fé, não perca o ânimo. O governo de Deus permanece. Deus está governando ainda. Deus ainda está sentado no trono, embora tem gente achando que não. Tem gente achando que Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle não, irmão. Mas eu não tenho mais, não oro mais. Meu marido não para de beber. Meu filho está mais dói, não tem jeito, já cansei. Deus não perde o controle de nada. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode aguardar. Você vai beber água na cisterna limpa. Deus tem água preparada para crente no deserto. Não vai morrer de fome, não vai morrer de sede, porque Deus ainda governa o seu povo. Se eu tivesse tempo para a gente pregar um pouquinho mais, eu ia falar algumas coisas acerca disso. Mas eu preciso falar para você de pelo menos 3 motivos que fazem o governo de Deus, meus irmãos, ser o governo mais poderoso que existe. Escute aí, abra teu coração. O governo de Deus, meus irmãos, ele tem propósito. Diga comigo, o governo de Deus tem propósito. Deus não governa para qualquer coisa e para acontecer qualquer coisa não. Deus governa com um propósito específico. O primeiro propósito do governo de Deus, meus irmãos, e Jesus instituindo disse, o governo de Deus ele veio para resgatar o que se estava perdido. Eu era perdido. Você era perdido. Eu não sei, meus irmãos, o grau de perdição que você vivia, mas eu era perdido demais.
Eu era perdido, eu era um homem perdido. Tão perdido, pastor, que eu era perdido, desviado do Evangelho. Estamos 26 anos, 27 anos atrás. E na minha juventude, na minha adolescência, 27 anos atrás foi quando eu voltei para Jesus, né? Mas na minha adolescência, o pastor até que foi educado com a sua professora, viu? Eu fui bem pior com a professora, com um professor que se levantou na sala para falar mal de Jesus, né? Foi querer dar uma aula lá, meio atravessada, eu, menino ainda, adolescente, não aconselho ninguém a fazer isso não, para vocês verem como eu era ruim, terrível na terra. Mas era amado, Deus tinha um governo sobre a minha vida. Perdido. Alguém atravessava a rua quando me via. Mudava de calçada para não passar a mesma calçada que eu. Um menino perdido, sem esperança. Mas lá no fundo tinha um selo. Eu tinha uma marca dentro de mim, porque, como o pastor disse, minha irmã, ensina o teu filho, o menino, no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele nunca vai se desviar dele. Por mais que eu estava afastado, por mais que eu estava distante, mas dentro de mim existia uma certeza: há um governo, existe um governo no céu, e esse governo é o governo de Deus, e ele está na terra através do Espírito Santo para governar. E ninguém, pastor, mesmo eu fora da igreja, ninguém podia falar o contrário. E na escola um dia o infeliz do professor se levantou lá para falar uma blasfêmia. E eu quero que vocês, meninos, não se acovardem diante dessas coisas. Você é filho do rei. E você tem autoridade na mão para interpor algumas mentiras, sim. Não com violência como eu fiz, mas com palavra. Por isso é bom você se preparar, se revestir. Porque quando acontecer isso lá na faculdade, lá na escola, Deus vai te usar para reverter a situação. Eu não aguentei quando aquele professor levantou-se e disse que aquele Jesus que havia morrido na cruz, ele falou um palavrão, pastor. Quando ele falou um palavrão, eu falei: não, Deus governa todas as coisas. Eu não aceito que alguém fale isso do meu Jesus. Não estava na igreja, mas eu falei: não aceito. Eu entendo que o governo do meu rei nunca vai cair por terra. E eu levantei na sala de aula, peguei a cadeira e falei: é isso aí que você está falando? Então segura. E mandei a cadeira do professor. Quase fui expulso da escola, foi terrível. Foi uma coisa horrível, não façam isso, meninos. Mas eu não aceitei, porque, irmãos, aqueles que têm a marca de Cristo, aqueles que são governados por Ele, defende. Aqueles que são governados por Cristo têm identidade, não deixa ninguém falar mal. Defende, nem que passe vergonha. Alguém pode até falar que você é doido, que você é louca, que você é isso, aquilo. Não tem problema, diga: o governo do meu Senhor, Ele permanece. O governo do Senhor, ele veio para resgatar. Lucas, capítulo de número 19, versículo 10, vai dizer que o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Essa é a missão do Evangelho: buscar o que estava perdido, resgatar aquilo que estava destituído. E se eu estou aqui, se você está aqui hoje, é porque o Senhor nos resgatou. É porque Deus estava no controle. É porque Deus ainda permanece governando. Eu não estou aqui porque sou bom. Você não está aqui porque é bom. Você não está aqui porque é mais santo do que ninguém, não. Você está aqui porque Ele está sentado no trono e ainda tem governo, está governando, está dirigindo a minha casa, dirigindo a tua casa, dirigindo a nossa vida. Então, por que você está assustado, com medo? Não tenha medo, não. Deus está cuidando, Ele está no governo de todas as coisas. Quem crê que Deus está governando aqui? Deus está no governo da sua situação. Eu não sei, mas tem alguém aqui que está precisando ouvir esse negócio. Deus está no governo, querido. Deus está no governo, querido. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Deus está no governo. Se Ele está no governo, pode ter certeza que Ele está cuidando para que dê certo. Vai dar certo. Ele veio para resgatar. Segundo, o reino de Deus, meus irmãos, foi instituído para transformar. Eu estava, meus irmãos, pensando esses dias,
do trabalho que foi feito ali na Cracolândia. O governo do homem é ruim. Você vê como o governo do homem é triste. O homem, em seu governo, ele não consegue resolver os problemas da sociedade. Foram lá na Cracolândia, houve muita reclamação, não é isso, pastor? Do povo lá da região, foram lá e fizeram um trabalho lá. Parece que resolveram o problema, né? Mas você anda lá no entorno do centro, você vê como é que foi feita a solução. Porque o governo do homem não tem poder para sarar. O governo do homem não tem poder para libertar. O governo humano não tem autoridade para fazer transformação de vida. Então espalharam os drogados pelo centro de São Paulo. Mas aqui não, aqui tem pessoas que já foram usuários de droga, que estão libertos. Eu fui um destes. Glória a Deus! E hoje estou aqui pregando a palavra de Deus, porque o governo de Deus o governo de Deus tem poder para transformar. Faz do perdedor um vencedor, do viciado ele faz pastor, daquele que está caído e sem esperança ele dá asas para voar como águia. Porque o governo de Deus tem poder para transformar. E se você acredita, minha irmã, pode colocar nas mãos dele. Coloca e descansa. Coloca e descansa. Põe na mão dele que ele vai fazer. Ele vai transformar se for necessário. Ele vai mudar se for necessário. Ele vai trazer para esse altar se for necessário. Porque no governo dele ele transforma. Ele tem poder para transformar. O governo de Deus, meus irmãos, ele tem poder para aperfeiçoar. Ele aperfeiçoa aquele que ele resgata. Você está sendo aperfeiçoado, lapidado. E às vezes, meus irmãos, a lapidação dói, machuca. Mas para isso foi que o Senhor colocou o Evangelho. O Evangelho é para isso. O Evangelho é para aperfeiçoar você. É para lapidar você. É para te dar identidade. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos muitos crentes se perdendo nos nossos dias. Sabe por quê? Porque deixou de passar pela lapidação de Deus. Passou de passar pelo crivo. Deixou de ser governado por Ele. Não saia do governo de Deus, minha filha. Não saia do governo de Deus. O governo de Deus, meus irmãos, ele é poderoso para transformar a minha vida, para transformar a tua vida. Eu quero concluir essa mensagem pedindo que você, mais uma vez, por gentileza, feche os olhos. Eu não sei em que causa, em que situação Deus precisa agir na tua vida. Mas eu quero crer que Deus, ele, como governante da igreja, Deus como poderoso pastor desta igreja, Ele tem poder para ir agora na sua situação. O governo de Deus permanece. Isso quer dizer que Deus não te perdeu de vista. Isso quer dizer que Deus tem todo o domínio da tua vida. Deus tem todo o domínio das circunstâncias e das situações que te cercam. Deus tem olhado para você, tem visto você chorar, mas Ele não está distante como você pensa. Não, Deus está olhando e está dizendo, vai chegar o momento que você vai vencer, que você vai passar. Eu já preparei o escape. Aleluia, porque a Bíblia diz que o Senhor ele não te deixa tentar além das tuas forças. Aí no meio, Deus, o governador já deixou o escape para você. Já está tudo certo, tudo combinado, tudo certinho. Vai chegar a hora de você beber água. Vai chegar o momento que o anjo vai lhe servir carne. Vai chegar o momento que o anjo vai lhe servir água. Vai chegar o momento que vai lhe servir pão. Você não vai ficar nessa situação, porque o Deus do céu ainda tem governo sobre a tua vida e sobre a nossa vida. Está tudo no controle, minha irmã. Está tudo no controle, moço. Está tudo no controle, moça. Nada está fora do controle dele. Ele governa.
permanece. Coloque a mão do lado direito do coração, cabeça baixa. Espírito tocado no céu. Aleluia. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você que Ele não perdeu o controle, que Ele ainda é Deus, que ainda está sentado no trono, que ainda está dominando, que ainda está regendo, que ainda está fazendo, que ainda está cuidando, que ainda está tratando. Tenha calma e paciência, espera no Senhor e na força do seu poder, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer a você que Ele está renovando o teu ânimo, está renovando a tua alma, está renovando a tua fé, está renovando a tua confiança de que Ele tem domínio sobre todas as coisas, de que Ele tem domínio sobre a tua vida, de que Ele tem domínio sobre a sua família, de que Ele tem o governo de todas as coisas. E eu creio que hoje você vai sair daqui com uma fé renovada, tocada pelo Espírito de Deus, que te diz: você não vai morrer neste deserto, você não está sozinho nessa peleja. Nessa peleja você não vai ter que pelejar, vai ficar de pé e vai ver o livramento que Deus vai colocar na tua vida. Para isso que o Evangelho de Deus chegou, para mostrar a mim e a você o governo de Deus. Deus ainda tem governo sobre todas as coisas. Aleluia. A mão do Senhor está sobre a tua casa, a mão do Senhor está sobre a sua família, a mão do Senhor está sobre essa igreja, a mão do Senhor está sobre o seu ministério, a mão do Senhor está sobre os teus projetos. Deus tem o governo de todas as coisas, o governo dele permanece para sempre. Toma para você essa mensagem essa noite, minha irmã, meu irmão. Sai essa noite daqui convicto: Deus está na frente, Ele vai na tua frente, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não enxergue, Deus, Ele está na tua frente, Ele vai à frente, direitando os caminhos tortuosos, quebrando as correntes de ferro, pondo por terra os portais de bronze, porque Ele ainda é o Deus da igreja. Você não vai ficar nessa situação. Deus tem o controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Só quem crê que Deus está no controle, dá um sinal com a sua mão para o céu, em sinal de alegria e de vitória. Creia, Deus está no controle dessa situação. Esta palavra revela a tua vida nessa noite, porque Deus ouviu por você, colocou a cabeça no travesseiro e se desesperou. Deus ouviu a sua voz, o menininho de Jacó, o vermezinho de Jacó. Deus ainda ouve, Deus ainda está no controle, Ele sabe o que você precisa. O governo de Deus permanece, ainda que Satanás queira dizer o contrário. O Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando. O Senhor está zelando. Não deixa a voz do opressor falar o contrário, não deixa a voz do adversário dizer outra coisa. O governo de Deus permanece e ponto final. Queira o diabo ou não queira, Deus controla a minha vida e o meu destino. Queira o diabo ou não queira, Deus controla a tua vida e o teu destino. Queira o diabo ou não queira, Deus ainda governa esta igreja. Essa obra é de Deus, aleluia, e ela não pode parar. O governo de Deus permanece. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus.